Vocês estão vendo aí, nós vamos falar sobre pregação expositiva. Quem sabe aqui, ou quem já ouviu falar a respeito disso? O que é pregação expositiva? Oliver, depois a Meire. Pode falar. Pregação expositiva, aquela pregação que o nome diz, ela expõe o texto. Ela vai analisar a teologia bíblica do texto e vai trazer aplicações para a igreja, aplicações práticas. Você já usou um outro conceito aí que precisa ser definido, teologia bíblica. Mas vamos lá. Meire. Estou lembrando até da hermenêutica, né? É bom isso. É muito bom. Faz todo sentido. Que é justamente explicar o texto, informar o contexto e trazer para a nossa realidade de hoje, a aplicação. Porque às vezes a gente vê uma distância tão grande do que acontecia naquela época para hoje que a gente acha que aquilo vai ser só para eles. Sim, sim. E ainda a preocupação é no sentido de que às vezes quem está pregando coloque a sua opinião e não o que de fato o texto diz. Isso é seríssimo. Mas é verdade. Beleza. Alguma outra coisa mais? Se você tem a sua apostila, você vai encontrar logo no começo aqui da aula essa frase aqui. A pregação expositiva apresenta a palavra de Deus explicando uma passagem da Escritura e aplicando o seu significado à vida da congregação. Então, o nome bonito, pregação expositiva, nada mais é do que você explicar o texto e conectar isso à realidade das pessoas. Tá? É basicamente isso. Né? Então, como nós estamos pensando aqui num tema de uma igreja saudável, é dessa forma que nós precisamos avaliar e olhar para como tem sido, né, no caso aqui nosso, né, as pregações, né, e a gente tem que avaliar nesse sentido. Tá explicando o texto, está conectando a minha vida diária? Ou então, se sim, eu percebo então que existe uma pregação expositiva na minha igreja. Agora, se você vê outras coisas, né, então você ligue o seu radar e fique antenado e ajude os pregadores da igreja nesse sentido. Tá? E a gente vai explorar aqui alguns textos que são citados aqui na apostila, tá? Para a gente pensar aí em termos por que surgiu esse nome, pregação expositiva, qual é a base dele, né? E como de fato isso, se conecta à nossa realidade. Tá? Então, se você puder, abre lá, tá projetado aqui o texto, mas abre lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 até os 5. Se alguém puder ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Olha, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. De 1 e 4 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça boa a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Obrigado, olha. Então vocês viram que eu até deixei em destaque aí, né? Prega a palavra, que é a ênfase aqui de Paulo que ele está dando para Timóteo. Olha, você vai pregar a palavra em todo o tempo.
seja ele oportuno para você ou não, prega a palavra, né? Transmita as verdades de Deus a todo tempo. E ele fala, corrige, repreende, exorta, tudo isso com a palavra. E é interessante, por causa do contexto que Paulo escreveu, e não se distancia em nada dos nossos dias, que ele fala no versículo 3, né? Haverá tempo que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. De um modo geral, eu e você vamos procurar ouvir opiniões e ler coisas daquilo que nos interessa, daquilo que nos traz, que a gente vai ter afeição. Só que o problema aqui as pessoas queriam ouvir coisas que, para amaciar o ego delas, né, trazer um conforto, e que não era necessariamente a palavra de Deus. Então Paulo está falando, você precisa pregar, você precisa corrigir com a palavra, porque tem pessoas que vão se cercar daquilo que elas acham que elas precisam ouvir e vão ficar naquilo que elas gostam de ouvir. Isso acontecia lá atrás, e eu acho que hoje isso acontece de várias formas, até mesmo quando pessoas têm boas intenções. Por quê? Porque você tem uma meia dúzia ou mais de pregadores que você segue nas redes sociais, e se você não entender bem o contexto que ele está dizendo, o que ele está dizendo, você pode achar que ele está dizendo uma coisa que é diferente do que foi dita aqui na igreja. Mas se você, é o que eu estou falando, se você não considerar o contexto em que o cara está dizendo, pode ser uma pessoa muito bíblica, mas por causa do contexto ele fala alguma coisa de uma prática que se distancia um pouco da nossa prática, você pode ter problemas. E aí você vai trazer problemas para a sua congregação. Então, eu estou alertando sobre isso porque eu já vivi isso, não aqui, em outro ministério, né? E eu sei o problema que dá. Porque o fulano de tal, que tem não sei quantos mil seguidores, e ele prega nas conferências não sei o que lá, ele falou uma coisa diferente do que eu disse. Eu, simplesmente, um pastor jovem, iniciando o ministério, não posso me comparar ao pastor que prega na conferência tal, e tal, e tal, e ele tem não sei quantos livros escritos. Então, considere bem o contexto, porque não precisa se desviar da doutrina para trazer problema. Você pode trazer problema mesmo sem considerar o contexto, tá? Então tome cuidado com quem você ouve, com aquilo que você ouve, considere, pese bem, filtre aquilo que você ouve, caso contrário você trará problemas para a sua vida, para a vida da sua igreja, e problemas desnecessários, tá bom? Por isso que ele fala, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Nosso papel, pregar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus, né? Então, isso eu falo nosso trabalho, porque nós vamos ver aqui na aula que não é uma tarefa só de quem está lá no púlpito pregando dominicalmente. Pregar a palavra é para todos nós, né? E nós precisamos ser uma igreja que faça isso. A palavra aí, prega, né, é anunciar, né? É tornar público, tornar conhecido, né? Como se fosse um arauto, né? Um proclamador, que é o que nós somos, né? Nós somos pregadores da palavra, nós anunciamos a palavra, seja no momento de culto formal, seja no seu contexto de vida, nos seus relacionamentos, tá? Então nós precisamos concentrar os nossos esforços no ensino da palavra de Deus, não em teorias ou experiências que causam curiosidade e admiração nos ouvintes. Precisamos estar alertas e atentos com isso, porque normalmente as pessoas estão atrás de novidade e nem sempre a novidade ela vai trazer vida para você, ela pode trazer problemas, tá? É na palavra de Deus que encontramos tudo o que precisamos para viver em conformidade aos padrões de Deus. Não fuja da palavra. O que está na palavra está. O que não está, você pode ter sabedoria vinda da palavra para lidar com a situação. Então a sua vida ela deve ser sempre moldada, sempre baseada, fundamentada
na palavra de Deus. Não tem muito para onde fugir. E pensando numa igreja, nós precisamos ter esse zelo, né, de cuidar pela palavra de Deus, no sentido de ensinar, de proclamar e de viver, né? Porque viver você acaba proclamando também. Seu viver pode despertar curiosidade nas pessoas. Por que você faz isso? Por que você vive? E aí você tem a oportunidade, como Paulo escreveu para Timóteo, quer em tempo, fora de tempo, ou seja, qualquer momento você precisa estar pronto para pregar a palavra, né? A explicar a razão da sua fé, a contar o porquê você vive desse jeito. Então, a ideia aqui, né, isso parte de uma maneira de viver aqui na igreja, né, mas também na sua casa, nos seus relacionamentos, tá? Tem uma frase aí na apostila, que é essa aí: a palavra de Deus ela é crucial em nosso novo nascimento e também no desenvolvimento da nossa vida cristã. Isso está na página 18 aí, você que tem a apostila, no terceiro parágrafo, né? Ele começa: o apóstolo Pedro continua, aí ele cita 1 Pedro 2:2, aí depois ele fala: a palavra de Deus é crucial em nosso novo nascimento e também no desenvolvimento da vida cristã. Se você pode falar. Sobre o ponto anterior, né? Que ao conviver com algumas pessoas, a gente recebe muita gente de todo tipo de igreja. Uhum. As pessoas não sabem a diferença entre pregação, palestra, preleção, bate-papo, e meio que joga tudo no mesmo balaio. Eu acho que seria interessante você citar, tipo, a diferença de uma palestra para uma pregação, porque a natureza delas é bem diferente, né? Você pode dar uma palestra, mas nós somos chamados a pregar. Sim. Pensando numa palestra, né? Aí eu acho que depende muito do contexto, né? Você tem um momento, pode ser informal ou até mesmo alguma coisa direcionada, temática, não sei se é isso que você está querendo dizer, Mário, mas onde você tem uma palestra em que você faz bem uma mescla entre aquele assunto prático, aquela prática, e você insere os princípios bíblicos ali, né? Ou não, né? Mas para falar sobre determinado tema. Agora, quando a gente fala da pregação, a gente está falando justamente de pegar o texto bíblico e expor ele, tá? Então você tem isso, né, no momento formal de culto, né, que a gente vai ter daqui a pouco, mas também você tem isso num ambiente informal onde você pode fazer isso com uma pessoa. Você tem um discipulado, você vai, dependendo de como você faz o seu discipulado, eu imagino que em algum momento você vai esbarrar nessa situação, onde vocês vão ter que encarar o texto e você vai ter que explicar o texto. Então não sei se é isso mais ou menos o que você está querendo dizer, Mário, mas a ideia é essa, né? Na nossa vida nós precisamos e nós vamos nos deparar com momentos em que eu preciso pegar o texto e explicar esse texto. O que está escrito aqui, né? Explicar para as pessoas. E isso vai acontecer na sua vida mais nesses momentos de discipulado, ou então conversas informais, né? A pessoa está conversando com você e ela fala: eu decidi fazer isso porque afinal de contas tudo posso naquele que me fortalece, né? E aí você vai ter a oportunidade de explicar para ela o que de fato significa tudo posso naquele que me fortalece. Então são essas oportunidades que você vai ter, onde você vai poder pregar expositivamente a palavra de Deus. Olha, talvez não vai ser naquele momento, você vai falar: vamos sentar um dia para estudar isso, tá? Né? E você vai ter essa oportunidade. Mas aqui, pensando no nosso contexto de igreja, nós temos os momentos aqui de culto, né? E até mesmo de grupo pequeno, né? Onde, de novo, dependendo do seu grupo pequeno, você vai sentar em cima do texto e vai discutir ele, vai pegar todos os aspectos dele ou não, mas aí vai depender muito do seu GP, de como você vai conduzir as coisas aí. Ontem, por exemplo, na rede Nova Geração tivemos um momento que foi lido o texto e foi explicado
o texto, não a exaustão, mas foi explicado o texto naquilo que é a essência do texto. Então foi o pessoal que estava lá ontem, né, saiu de lá sabendo qual era a questão do texto que foi exposto no caso de Daniel 2, certo, olha? Então só estou dando um exemplo, né, que é um grupo pequeno, um tempo de estudo, e houve ali uma pregação da palavra, não como a gente faz aos domingos, mas de uma maneira informal. Então, nesses diferentes contextos, essa pregação expositiva ela vai acontecer, e dentro da Nova Aliança, pensando na nossa igreja, isso acontece nesses momentos aí formais e informais também. Beleza? Pastor, pensando no slide anterior, só que não é feito de forma espalhafatosamente. Não, deixa eu explicar para você. Aqui, porque isso aqui eu peguei exatamente a definição de um dicionário, tá? Então eu entendi, porque a palavra ela causa estranheza. Eu tô isso porque sabe o que me veio? Porque você é de São Paulo, então eu tô lembrando de pessoas que de repente na Praça da Sé, eu já trabalhei no tempo do centro de São Paulo, que você vê aquele irmão com a Bíblia na mão e realmente como um arauto no meio da praça. Né? Foi exatamente essa cena que veio na minha mente quando eu me deparei com essa definição aqui, né? Justamente pelos contextos, né? Algo que em algum momento da história isso serviu, né? Para os meus pais isso serviu, né? Para nós isso já não serve mais, mas eu entendo o que você está dizendo. A gente não mudou um pouco a forma de fazer as coisas, mas Jesus falou, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, se você quer ver alguém crescer, se você quer demonstrar amor por alguém, você vai expor a palavra de Deus, né? Isso às vezes vai doer, vai sair faísca, vai causar desconforto, mas é a verdade, né? E o processo aqui é importante, a santificação. Cada domingo a gente ouve mensagens que têm o objetivo de produzir isso aqui: santificação, arrependimento, fruto, né, do que é a vida com Cristo. Então, pensando na nova aliança, e eu falo isso sem problema algum, né, nós não estamos interessados a apresentar lá na frente alguma coisa que vá simplesmente agradar o seu coração no sentido de trazer bem-estar. O bem-estar tem que vir por causa da palavra, né? Porque ela precisa causar bem-estar em nós. Nós estamos em busca disso. Agora, às vezes isso vai doer um pouquinho, vai entrar meio de uma maneira não tão confortável, mas esse é o processo. E tem que focar nisso aqui, a santificação. O processo é extremamente importante. Certo? Daqui a pouco a gente vai discutir algumas coisas aqui. E em determinado ponto da apostila aqui, na página 19, quando tem discuta, ele cita o Salmo 19, dos versículos 7 a 14. Vamos ler o Salmo 19, dos versículos 7 até o 14. Quem pode ler? Salmo 19, do 7 ao 14. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Até qual, pastor? Até o 14. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o seu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me todos que não são ocultos, o que são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não
assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Obrigado, Tati. O Salmo 19 é interessante que no primeiro bloco dele, até o versículo 6, ele fala da criação de Deus. Aí, a partir do versículo 7, ele começa a falar da palavra de Deus. E é interessante a gente pensar na importância da palavra de Deus na nossa vida, assim como Davi escreveu aqui, mas olha o que ele fala a respeito da palavra de Deus e as expressões que ele se vale para descrever a palavra de Deus. Ele chama de lei e de testemunho no versículo 7, ele chama de preceitos e mandamentos no versículo 8, temor e juízos no versículo 9. Mas ao mesmo tempo, ele usa alguns atributos complementares a esses primeiros, né, justamente para caracterizar, para qualificar a palavra de Deus. A perfeição e a fidedignidade, a retidão e a pureza, a limpidez e a genuinidade. Interessante como Davi coloca aqui num grau elevadíssimo de importância a palavra de Deus para ele, né? Tanto que a forma que ele termina o Salmo depois, concluindo o Salmo todo, né? Depois de me deparar com uma criação tão bela e com uma palavra tão pura, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Então, a questão é: qual é a importância da palavra de Deus para mim e para você? Nós conseguimos imaginar todas essas qualidades aqui ao longo do dia, quando a gente pensa na palavra de Deus, mais desejável do que o ouro, né? E você pensa no ouro, não no material, no metal em si, mas sim no valor que ele tem, né? E até hoje, quando você quer ilustrar alguma situação de riqueza, você fala ouro, né? Então, o bem maior para você, ou a maior aquisição que você pode ter, o maior investimento que você pode ter, é ou não é a palavra de Deus? Porque para Davi era, né? E para nós como igreja, é ou não é? Né? Então, são questões que nós precisamos pensar, e isso tem tudo a ver com a pregação, com o momento de ensino, de estudo da palavra. Nós precisamos avaliar isso. Ele fala mais doce do que o mel, né? Não existiam algumas balas naquela época, né? Mas o mel era de fato a substância mais doce que existia ali na época. Então ele traz essas conexões da palavra, da realidade com a palavra de Deus, justamente para que nós tenhamos condições de entender e de discernir a importância da palavra de Deus na nossa vida, né? É algo que eu desejo tanto, assim, né, a palavra de Deus. Então, vocês olhando o Salmo aí, né, eu coloquei algumas coisas aqui, mas tem muitas outras coisas. Queria ouvir de vocês percepções, o que é para vocês, né, palavra de Deus. Tempo para a gente conversar aqui. Tudo isso? Tanto que não cabe nas palavras humanas. Você saiu bem agora. É o poder. Pode falar. Vamos lá, gente. É o poder que é o grande amor que me sustenta antes mesmo que eu tivesse consciência disso. No versículo 11 o Salmo fala: por elas o teu servo é divertido. Ela é advertência. E há grande recompensa em obedecer-lhes. Ela é advertência, ela é recompensa, ela é um tesouro. Buscando, a gente vai ser recompensado. Quais são? Vamos pensar nas recompensas aí, olha. O que a gente pode entender por recompensa? O que eu ganho ao me submeter à palavra de Deus? A gente ganha uma vida
plena, né, de acordo com a vontade de Deus, a gente ganha alegria de estar obedecendo a Ele, uma consciência limpa, dentre tantas outras coisas. Então, toda vez que a gente aprende a palavra de Deus, pensando no nosso contexto aqui eclesiástico, né, onde a palavra é exposta, seja num grupo pequeno, seja na celebração coletiva, seja em qualquer outro ambiente aqui na Nova Aliança, você tem essa garantia ou então a oportunidade de se apropriar de algo que vai ser bom para você. É isso que você pensa. E quando a gente compreende isso, talvez sim a gente valorize a palavra como talvez até mesmo no contexto da igreja as pessoas não valorizam porque ainda não compreenderam né, o valor de fato que ela tem de mudança de vida e dessa garantia que a gente tem dos benefícios, porque às vezes quando a gente pensa benefício, você pensa em algo visível no sentido de, já que eu estou lendo, eu estou seguindo, então eu não terei dores, não terei problemas. E não é isso que a palavra de Deus diz. É de novo a questão de entendimento. Muito bom. A gente acaba ganhando... A maneira que a gente avalia ou se relaciona com a palavra de Deus e interage com ela, então faz diferença. Né? Porque se eu reconheço que ela tem autoridade sobre a minha vida e cada vez que eu aprendo alguma coisa, ainda que eu não absorva tudo, o pouquinho que eu consigo absorver já vai trazer transformação, impacto, vai ser relevante na minha vida. Bacana. O que mais? Eu acho que a gente vive numa época onde não há estabilidade quase nenhuma. Então, nunca houve tantos divórcios e muitos dos casais que se divorciam são frutos de divórcios e por aí vai. Então, muito daquilo que era estabilidade antes, hoje não é. E as pessoas, elas buscam uma verdade estável. E às vezes elas buscam no lugar errado. Sim. Mas a palavra de Deus, de fato, é verdade e é estável. Então, para muitas pessoas a verdade não importa, importa o sentir. Mas para uma grande parcela da sociedade ainda, no final você quer uma verdade para se apegar e falar, pelo menos eu tenho isso. Sim. Pelo menos isso faz sentido. Então a palavra de Deus, ela dá uma base para a gente manter a nossa sanidade mesmo, né? Porque olhando às vezes para nós, para nossa condição, olhando cenários políticos, financeiros, etc., é tudo instável. Mas a palavra não. Então esse tipo de estabilidade dá sanidade, né? Dá condição de fazer alguma coisa. Se você está no buraco, sair do buraco, e não entrar no buraco se você tiver a solução. Entendi. Ela se torna a nossa referência, né? E é fundamental, a estabilidade dela é fundamental para nós, né? Porque você se apega numa coisa que oscila. Se você coloca a sua esperança em qualquer bolsa de valores, não importa de que país ela seja, oscila muito. Hoje está em alta, amanhã está em baixa, a coisa vai. Agora a palavra de Deus, ela não tem isso, né? E é interessante o que o Mário falou da questão, citou a situação de divórcios. Ontem mesmo eu estava lendo um livro e que diz que atualmente nos Estados Unidos 40% dos casamentos terminam em divórcio. 40%. Na década de 60 era 16%. Da década de 60 para cá a coisa cresceu exponencialmente, né? E isso, eu estava lendo um livro e aí o Mário tocou nisso, eu lembrei, né? Ou seja, antes alguma coisa o que era esteio para nós algum tempo atrás, hoje já não é mais, porque os tempos vão mudando, as referências vão mudando, né? Mas a palavra de Deus, como ela mesma diz, ela permanece para sempre, né? E ela é uma fonte estável, uma fonte segura para nós. Então, o nosso papel como igreja é justamente apresentar isso, né? E qualquer um que suba lá no púlpito para pregar vai apresentar isso, né? Por quê? Porque para que a igreja viva uma vida, então, fundamentada em algo estável e que na hora do aperto sabe que vai recorrer a algo que não sofre nenhuma variação,
Tá? O veredito já está dado aqui. Né? Então você já sabe. Né? Se você se submeter, isso vai trazer vida para você. Né? Agora, se você não submeter, você já sabe que vai dar problema também. Então não tem muito o que fazer. A questão é muito mais a nossa interação com isso. Ah, eu obedeci, mas sei lá, fui demitido. Tá. Foi demitido, isso não é necessariamente o melhor para você. Você permanecer naquele emprego. Ser demitido faz parte da vida, traz dificuldades, traz sofrimento. Ninguém ignora isso. Mas eu me submeti à palavra de Deus e isso é o que importa. Né? Porque no final das contas, para quem a gente presta conta é Ele. Né? Que mais? Alguma outra coisa? O próprio Salmo diz, lâmpada para meus pés, a palavra dos meus caminhos. Acho que é o que guia a gente, né? Serve como referência. Estou fazendo certo ou errado? Na Bíblia eu fico. Se ele gosta dele antes. E checar, verificar. Isso. E você sabe para onde você está andando. Porque às vezes você precisa tomar umas decisões, você não toma decisão no escuro, porque você tem a palavra de Deus. Só quando você quer, aí você esquece a palavra de Deus e começa a tomar decisões no escuro. Tem muito a ver com essa interação nossa. Né? Agora, o nosso papel como igreja, né, é suprir isso. Né? Olha, precisamos colocar as bases, estabelecer os termos aqui, e os termos são fundamentados na palavra de Deus, para que cada um então consiga viver, né, de um modo agradável a Deus. Então o papel da igreja e da pregação aqui, no caso do nosso culto, é basicamente esse, né? Tem outros desdobramentos, mas essencialmente é isso. Eu, né, como pregador, eu preciso oferecer para você uma pregação em que explique o texto e que você conecte com a sua vida, para que a sua vida seja baseada e fundamentada na palavra de Deus. Caso contrário, eu não estou cumprindo com o meu papel e você vai ser mal alimentado. A palavra... Pode falar. Um ponto interessante que às vezes quando a gente está em grupo pequeno discipulado destaca é que às vezes você pode até querer agir no escuro, mas a gente não deixa. E aí a pessoa chega e... mas se eu não soubesse disso, eu poderia tomar tal decisão mais fácil. Não, mas agora você sabe. A gente faz questão de te ajudar. Agora, se você quiser agir dessa forma, você está totalmente consciente. Então, é um dos freios que a igreja, que Deus deu, né, para nós, é a igreja. Ignorância não vai ser a desculpa. Exatamente. Então é importante isso. A palavra de Deus é para cada área da vida de um valor sem igual. Tá? Ela é capaz de mudar pessoas, restaura a alma e seus estatutos são confiáveis para fazer sábio, tanto a mim quanto a você. Tá? Ela nos dá sabedoria. Se nós pedirmos por sabedoria, Deus nos responde dando sabedoria, mas precisamos nos lembrar que Ele já deixou a palavra dele, que é fonte de sabedoria. Então não basta pedir, não é simplesmente pedir. Tá? Você já tem 66 livros onde você pode buscar sabedoria, material suficiente para a sua vida, mas Ele também te ilumina com o Espírito para que você compreenda. Né? Ela alegra o nosso coração e ilumina a vida. Né? Então, à medida em que eu medito na palavra, eu posso desfrutar de uma alegria verdadeira, de uma alegria genuína e ter a orientação para a minha vida. Tá? A palavra de Deus, ela tem isso. Nós temos muito, gente. Nós temos muita coisa, muito recurso, muita coisa para viver uma vida boa. A gente sofre muitas vezes porque a gente quer. Porque a gente insiste em manter o foco naquilo que não é necessariamente verdade. Eu insisto em manter um foco naquilo que é só conforto para mim, naquilo que diz simplesmente respeito à minha vida, não me importo com os outros, e aí eu sofro. Mas eu já tenho muita coisa em Deus, né? E a palavra dele é riquíssima para isso. Calvino escreveu isso aqui: se alguém deseja ter um método próprio para governar bem a sua vida, a lei de Deus é a única perfeitamente suficiente para tal propósito. Mas que, ao contrário, assim que as pessoas se apartam dela, são passíveis de cair em infindáveis erros e pecados.
não precisa falar muito mais do que isso, né? Deus já disse em Deuteronômio, se você obedecer, tem uma lista de coisas, a sua vida vai ser boa. Agora, se você não obedecer, tem uma lista de coisas, né? Se você obedecer, a colheita de vocês vai ser boa, no tempo certo, vai ser abundante. Se vocês não obedecerem, vocês vão passar sufoco na hora de plantar, na hora de colher e tantas outras coisas. É basicamente isso. Olha, você faz um favor para mim, Tati? Claro. Põe água no meu garrafa, por favor. Conseguiu anotar aí, Tati? Eu mando para vocês isso depois, tá? Fiquem tranquilos. Tá? E aqui, uma outra pergunta que está aí na apostila. Tá? De que maneira confiamos mais em métodos do que na palavra de Deus? Da maneira errada. Como que isso se transforma, se consolida na nossa vida, né? E você tem os meios, né? A gente já usou exemplo aqui, né? Como o Mário falou, de casamento, né? Você tem o sonho da casa própria, enfim, você tem uma série de questões, né? Mas nos nossos dias, né? Como que eu consigo ou me permito confiar mais em métodos do que na palavra de Deus? Como que vocês veem isso? Não necessariamente você passa por isso, mas você conhece alguém, obrigado, Olha, muito obrigado, que age dessa forma, confia mais em métodos do que na palavra. Acho que de novo é aquela questão de visual. Estou numa empresa e de repente aquele método fez com que o aprendizado das pessoas fosse melhor, isso e aquilo, aumentar a produtividade na igreja, inclusive de convencer pessoas. Aí você começa a tratar a igreja não como corpo de Cristo, como algo realmente espiritual, mas você começa a colocar os métodos para atingir objetivos humanos. E eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Que mais? A gente quer colocar a igreja como empresa. Igreja como empresa. Tem que ter resultado, tem que ter uma proposta impacta sociedade, Às vezes experiência de outras pessoas que não são cristãos. Experiência dos outros. Nem sempre o que eu vivi vai ser aplicável para você e muito menos as decisões que eu tomei sejam as que você deva tomar. Eu acho que nos métodos a gente procura muitos pares, assim, eu vou procurar uma referência na minha área que tem uma idade parecida com a minha, então ela vai, já que ela sempre parecida comigo, passou por isso, teve sucesso, então isso pra mim tem mais valor que a palavra de Deus, que às vezes é um contexto muito diferente do meu. Então eu penso, então eu quero algo mais próximo do meu contexto para me guiar. Acho que isso que a gente acaba confiando mais nos métodos. Sim. Legal. Olha que interessante uma coisa que ela está comentando aqui, quando ela pensa em pares e vamos pensar dentro da igreja mesmo. Conectando até algo que você falou antes, assim, às vezes a minha experiência ela até é algo que eu passei, mas o contexto geral não era tão igual assim, e às vezes ela vai se basear na minha decisão daquele momento e pode ser um erro também. Sim. E aí, de novo, aí eu erro em aconselhar errado, porque a gente não está indo para a palavra. Eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado quando a gente pensa até em discipulados, Sim. coisa assim. Esse é o padrão. Sair do Esse padrão, é que é errado, quando. né? Exatamente. O padrão é esse, porque a gente se aconselha o tempo todo. Sim. Ninguém precisa formalmente falar assim: ó, pastor Oscar, homem de Deus, agora estou pedindo a sua opinião. Às vezes é automático. O que você acha? Eu tenho que escolher entre. Aí você fala: não, pega esse é mais gostoso. A gente se aconselha o tempo todo. Sim. E a gente não tem noção da responsabilidade que é, tanto no momento formal quanto o tempo todo, que nós temos que ser sábios e precisos na palavra de Deus. Então, meio que na nossa cabeça tem fiozinhos soltos, desconectados. Questões da vida, faculdade, trabalho e tal, não, eu vou usar a minha experiência. Não, ficou sério, aí eu mando pro pastor. Ao invés de eu usar a Bíblia, geralmente
Aí eu mando pro pastor, um líder. Cossieri já está 60% comprometido. Exatamente. Quando eu sei, tá tudo certo. Porque geralmente eu sei muita coisa. Mas quando vai envolver Bíblia, algo muito perigoso, né? Aí é melhor eu mandar para outra pessoa. E aí tira aquela ideia de que não, o tempo todo você é responsável. Outra coisa é você confiar, não estou dizendo que sim, mas confiar totalmente no que o pastor fala e não analisar o que a Bíblia está dizendo. Então a gente precisa também usar o que o pastor está falando, mas filtrar nas escrituras. Com certeza. Ver se o que ele está falando é certo e tudo mais, senão ele pode ser um coach e você não saber. Então a gente precisa usar também a Bíblia como referência, porque a pessoa está aconselhando, o que o discipulado está falando, o que o pastor está falando, porque a gente está confiando muito mais na palavra dele, no que ele diz, do que realmente o que a Bíblia fala. Muito bom. A nossa falta de paciência também para esperar, para buscar, para estudar. Às vezes a gente não ora, não espera e já vai procurar uma forma mais fácil. Sim. Às vezes a gente acha assim, se eu tenho gente do meu lado que já estudou mais do que eu, teoricamente sabe mais do que eu, por que eu vou gastar tempo estudando se eu posso ir numa fonte que me dá uma resposta pronta? Né? Às vezes a gente age dessa forma. E não se surpreenda, o dia que você pedir para mim um vídeo, alguma coisa que fale sobre determinado assunto, eu vou falar, eu não vou dar e eu não tenho. Porque eu não passo esse tipo de coisa. Justamente porque eu prefiro que você gaste 40 minutos a mais na sua pesquisa, lendo, interagindo com a coisa, do que simplesmente te dar, né? Que nem uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, você tem alguma planilha para falar que possa me ajudar a orientar as minhas finanças? Eu falei, eu não vou te passar a minha planilha sem antes conversar com você. Porque eu preciso entender o que você precisa, preciso te falar, olha, o que a Bíblia diz a respeito do seu trato com finanças, que a minha planilha é uma planilha. Tem mais e menos, é basicamente isso. Então, agora, preciso que você entenda. Então, porque justamente nós vivemos dias de métodos já muito concatenadinhos e tudo prontinho, passo A, B, C e D. Né? Quando na verdade nós temos totais condições de construir esses passos, porque o passo A, B e C e D para mim, talvez na vida da Tati seja C, B, A e D, entendeu? Então eu não sei, né? E se eu passar o meu método para ela sem explicar o porquê eu faço o que eu faço, talvez eu esteja criando um problema para ela. Foi o que a Ana falou, confia muito na minha palavra, na experiência, na vivência. Isso tem utilidade, tem valor. Deus diz em 2 Coríntios que Ele usa o sofrimento de uns para consolar o outro futuramente. Isso é real, né? Mas quando a gente vai passar algumas instruções, é importante que seja avaliado bem, conversado, para que a gente possa dar a direção correta. Caso contrário, eu vou simplesmente fazer um copia e cola, e o copia e cola da minha vida não vai se aplicar na sua e pode dar problema, e ainda o culpado sou eu. Porque eu falei que você tinha que fazer daquele jeito. Então nós muitas vezes confiamos nessas coisas, né? E substituímos, invertemos as prioridades. Que mais? Se exime da responsabilidade. Exatamente. Porque eu não tenho responsabilidade na busca, eu não tenho responsabilidade na consequência. No final é o retrato da nossa geração. Eu não tenho responsabilidade. Você, o outro, qualquer coisa é responsável porque não me ajudou. E aí se ajudou e não deu certo e eu acho que não ajudou, também você é responsável. E é o contrário do que a Bíblia sempre aponta, né? Para você se responsabilizar, porque não tem como se arrepender, não tem como chegar diante de Deus culpando Ele, não parte, né, desse processo. Sim. Nem dá certo, assim, faz sentido. E é um dos grandes dilemas, né, da maior parte de quem está chegando aqui, se envolvendo em qualquer ministério, qualquer área, a pessoa chega e fala, eu fui enganado, eu passei isso e tal. Fala, tá, mas e aí? Não, e aí os outros são maus, eu sou bom e agora eu preciso de amor. E às vezes a gente precisa aprofundar isso, mostrar para a pessoa, peraí,
você tomou decisões com base em escolhas suas. Uhum. Você não era obrigado a acreditar no pastor, na doutrina e tal. E aí a pessoa, ela coloca uma carga emocional tão grande, ela mistura o sofrimento com a responsabilidade do outro na cabeça dela e ela trava. Ela não, é difícil sair disso, né? Porque ela nunca mudou esse jeito de pensar. Às vezes ela foi criada assim e funcionou um tempo até que para de funcionar. E aí a gente chega com amor, porque isso é amor, e fala pra ela, olha, isso é responsabilidade sua. Aí o pessoal fica doido. Mas até porque pessoas idealizam o amor de uma forma completamente avessa ao que a Bíblia nos ensina, né? Então isso é importante. A igreja, ela tem que ser sempre fundamentada na palavra de Deus, e é cada ato, né? Não é a minha opinião, de verdade, ela não importa muito, não, né? A minha opinião não tem valor, principalmente se ela destoar do que a palavra de Deus diz. Aí ela tem que ser rejeitada mesmo. Mas eventualmente eu vou ter uma opinião, o Oliver outra, o Mário outra, sobre uma coisa que a Bíblia não deixa de forma clara e específica, e você vai tratar. Mas nós precisamos sempre fundamentar tudo, né? O nosso dia a dia, os atos aqui, pensando na igreja, na sua vida, né? Tudo na palavra de Deus. Necessidade de exposição. Pregação expositiva, isso está também na página 18 da apostila. É uma frasezinha aqui que está em azul. A pregação expositiva é o tipo de pregação que, em termos bem simples, expõe a palavra de Deus. Ela toma determinada passagem da Escritura, explica e em seguida aplica o significado da passagem à vida da congregação. 19. O que é 19? Página 19. Ah, desculpa, eu li errado mesmo. É isso aí, página 19. Então, é expor a palavra de Deus, tá? Todos nós aqui somos dotados de inteligência suficiente para avaliar esse tipo de coisa, tá? Se a palavra de Deus está sendo pregada e explicada, eu tenho condições de avaliar, e você também tem. Por quê? Porque nós somos iluminados pelo Espírito, basicamente, e porque nós interagimos com a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Então você tem condições de avaliar. Tá falando lá, é palavra de Deus? Não é? Não é? Você vai conseguir pensar, ok? Vamos ler 2 Timóteo agora, capítulo 3, versículo 16. E aí a gente vai até o 4:4. 2 Timóteo, do 3:16 até o 4:4. Quem pode ler, por favor? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo conselho nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, obrigado, Ana. Aqui, pergunta simples, né? De onde procede as escrituras, ou a escritura? O texto nos ensina que é de Deus. E por que para que ela é útil, ou por que ela é útil? O texto também nos responde. Ensino, repreensão, correção, educação, tudo isso na justiça. Na justiça de quem?
Isso é importante. Isso é importante. Você tá lendo e fala, peraí, isso não é justo, fizeram com Jesus, tá errado. E tem um objetivo, né? E esse objetivo é que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ser perfeito aqui não é ser impecável, tá? Ser perfeito é estar preparado, pronto, ter os recursos adequados para desempenhar a obra de Cristo. Então, tudo que nós precisamos fazer na nossa vida cristã está aqui, está na palavra de Deus. Toda boa obra, né? O que é uma boa obra? O que são boas obras? De acordo com a palavra. Isso aí, não. Porque para alguns, boa obra é você... tá? Mas não é só isso. Levar alimento para quem necessita, né? Isso é uma boa obra, mas não é só isso. Tá? Boa obra é tudo que eu faço em Cristo Jesus. Quando eu oro, eu estou fazendo uma boa obra. Quando eu leio a Bíblia, é uma boa obra. Quando eu estou escutando a palavra de Deus, isso é uma boa obra. Ainda que seja um ato... ele é passivo, mas ele também tem uma parte ativa. Então, a nossa vida em Cristo Jesus é uma boa obra. Então, para tudo que nós fazemos em Cristo Jesus, nós temos aqui tudo isso fundamentado na palavra. E que Paulo faz? Ele fala, qual é o clamor de Paulo? Prega. Prega a palavra, seja em tempo, fora de tempo, em todos os momentos. Pregue a palavra de Deus. Por quê? Porque a coisa está feia. É literalmente isso. Há 2000 anos atrás a coisa estava feia e ainda hoje a coisa continua feia, né? E precisamos então zelar por isso, né? Agora, isso passa por... Eu não ensino o que eu não aprendi, tá? Esse é um princípio básico para nós. Se eu não aprendi, eu não ensino. Eu posso, de novo, copiar e colar, né? Eu posso repetir falas, eu posso fazer isso, mas se eu não aprendi, eu não tenho condições de ensinar, porque eu estou vazio daquilo, né? De novo, eu não estou fazendo que você pode repetir falas, você pode copiar e colar, você vai fazer isso, mas para ensinar você precisa ter absorvido, você precisa ter aprendido. Então isso traz para mim e para você uma necessidade. Precisamos aprender. E precisamos nos dispor a ouvir a palavra de Deus. Caso contrário, eu não tenho o que ensinar, não tenho conteúdo. Né? Por isso que nós precisamos ser aí bons ouvintes da palavra de Deus. Né? Nós precisamos ser pessoas que ouvem, que estudam, que buscam. E ouvir não é simplesmente o que o professor está falando, né? Aprenda a ouvir a voz de Deus enquanto você lê a Bíblia, né? Aprenda a ouvir a voz de Deus quando tem uma aula, quando tem uma pregação, quando tem um estudo. Aprenda isso, né? Mas essa é uma disposição do nosso coração que precisa ser alinhada. Tá? Se eu não tiver essa disponibilidade, essa disposição para ouvir a palavra, eu não vou conseguir. O texto de Isaías 66:2, né? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Tá? E que treme diante da minha palavra. Então, é uma postura de reverência, de temor, de tremor, de profundo respeito. E o senso da necessidade. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender a palavra de Deus. Para que então eu me torne um bom comunicador da palavra. E esses textos estão aí justamente para nos lembrar, né, que precisamos ser praticantes. Mas se eu não entender, eu não tenho como praticar. Não adianta repetir gestos, repetir hábitos daquilo que eu vejo em outros, sem eu de fato entender o porquê eu faço o que eu faço. Por que eu faço culto doméstico? Porque uma vez
o pastor disse, ou porque eu já li num livro que precisa fazer culto doméstico, ou porque um dia eu vi um culto doméstico e eu achei legal. Essa é uma boa motivação para se fazer um culto doméstico? Ou você faz o culto doméstico porque você entende a necessidade da sua casa em viver na dependência da palavra de Deus, e você se importa e se preocupa em conversar sobre a palavra de Deus para que haja edificação dentro de casa. E caso contrário, você vai marcar um horário na sua agenda, a agenda da sua família, vocês vão cumprir um ritual e passou e a vida continua, né? E isso vai se tornar um fardo na sua vida, né? Então, ser praticante, né, da palavra envolve ser bom ouvinte. Tiago está falando, mas você tem que ser bom ouvinte, mas isso tem que dar resultado prático, você tem que ser transformado em vida, né? Então, para eu ser um bom comunicador da palavra, em termos não técnicos, mas em termos práticos, né, eu preciso ser um bom ouvinte da palavra. Tá? Colossenses diz, né, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. E aí ele diz como, mas eu queria enfatizar essa parte aqui. Como que você vai instruir e aconselhar as pessoas em toda sabedoria? Porque você precisa conhecer o que é a sabedoria e você precisa buscar essa sabedoria, né, que é a palavra de Deus. Então a ordem já foi dada e, como o Mário já colocou, isso já acontece. Vira e mexe, você pede conselhos para as pessoas aqui. A questão isso tem acontecido debaixo da autoridade ou baseado em toda a sabedoria? Efésios 4,15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Em tudo, né? Não é numa área ou outra, é na vida. Né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas tem um antes, né? Seguindo a verdade. Né? Seja um bom ouvinte, pratique a palavra e cresça. É assim que a palavra de Deus vai ser pregada expositivamente nos mais diversos contextos da igreja. Né? É no púlpito, é na sala, é no GP, mas é também no cafezinho, nos encontros informais, nos passeios e tudo mais. Né? Nós precisamos ter isso bem absorvido na nossa, não só na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, tá? Em todos os aspectos aí da palavra de Deus. Até aqui tudo bem? A gente está caminhando para o final. E aí, você tem sido bom ouvinte da palavra? Como você pode melhorar? Porque a gente sempre pode melhorar, né? Esse é um processo interessante, tá? Reflita aí, se você quiser compartilhar alguma coisa, fique à vontade. Mas por se tratar de algo às vezes muito pessoal, a pessoa não gosta. Mas fique à vontade. Como você pode melhorar, né, em ser um bom ouvinte? Todos nós temos perfis e características, né? E nos alinhamos mais e nos afeiçoamos mais a estilos e pessoas e tudo mais, né? Então, pergunte-se, né? Como você pode se tornar um melhor ouvinte da palavra? Porque às vezes a minha tendência é, porque fulano de tal tem um jeito assim, então eu não vou prestar muita atenção no que ele tem a dizer. Porque o fulano de tal, eu não sei o que, eu também não vou dar muita atenção. Porque aí eu tô colocando minha preferência acima, estou colocando um método acima daquilo que a palavra diz. Porque ela diz que eu preciso ser bom ouvinte, né? Que eu preciso tremer diante da palavra, que eu preciso absorver a palavra. Né? Então é importante o meio, é importante o modo, sim, é importante, mas o conteúdo aqui é o fundamental. E o conteúdo é a palavra. Então a gente precisa avaliar isso e eu e você precisamos crescer. Você tem sido um bom propagador da palavra? E como você pode melhorar? Como você tem proclamado a palavra de Deus?
quais são os meios que você tem usado e as oportunidades que você tem aproveitado. Porque a gente começou lendo um texto que fala que nós precisamos pregar a palavra, seja oportuno ou não, em todo o tempo, né? Então eu preciso pensar, como eu posso aproveitar mais o tempo, as oportunidades que eu tenho. E por fim, como você pode encorajar os pregadores da Nova Aliança com relação a isso? Se você tem uma palavra de encorajamento, né? Você tem feito esse tipo de coisa, isso é sempre bem-vindo. E busque isso, para que todos cresçamos. Pense que todos nós, sem exceção, precisamos crescer no corpo de Cristo, de diversas formas, né? Estamos num processo aí, todos juntos. Então é fundamental a gente ter essa consciência e essa percepção. Por fim, a Escritura aviva a igreja e a vivifica pelo poder do Espírito a refletir melhor a glória de Deus. Tá? Então, comentários, perguntas, qualquer coisa que você tem agora para colocar, além do que a gente já conversou aqui, é bem-vindo e é oportunidade para vocês. Não, um desabafo, né, vindo de quem prega. Não tem nada pior do que você pregar, você vê as pessoas te veem, você sabe que elas te veem, e você vê cada expressão quando a pessoa está mexendo no celular, quando ela está no mundo da lua, quando ela, né? Aí fica aquele clima às vezes meio chato, né? A pessoa parece que foge de você. E muitas vezes a gente vê, a gente não presta atenção em tudo, né? A gente presta atenção em alguns. Se você dormir, a gente vai ver, geralmente. Mas a falta... Quando qualquer um estiver pregando aqui, a gente vê. Nos submundos dos pregadores, a gente nota. Aqui, tô brincando, né? Mas a falta de feedback é muito ruim, assim. Alguém foi abençoado. Vamos dar um exemplo. O Oliver pegou a água. Geralmente a gratidão se manifesta. Obrigado. Quando alguém te serve, obrigado. Quando alguém prega, tchau. Até mais, até semana que vem. Tipo assim, será que não tem nada que você pode acrescentar? Não é só falar obrigado, mas esse ponto que você levantou foi interessante, ou sobre isso eu gostaria de conversar e tal, que é o grande ponto, né? Ou eu acho que você poderia melhorar nisso, aquela situação foi imprecisa, e é o único jeito de a gente conseguir de fato crescer como igreja através da pregação, porque senão fica uma expectativa muito grande no pregador, é tipo assim, melhore, e aí eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu só peço e falo, melhore, e eu negligencio a minha parte da sua melhoria, né? E isso é algo que às vezes a gente sente falta. Deus deu a compreensão para o povo dele, aí as pessoas retêm aquilo que poderia abençoar, vindo de quem prega, dá aula, dirige estudo, se aplica a todos, né? Sim. E seria muito importante para todos, nesse sentido, ter esse retorno, esse feedback, porque vai aprimorando, né? Sim. É interessante o Mário dizer isso, porque às vezes nós não fomos ensinados que pode fazer, que aí pode entre aspas, porque assim, você tem uma impressão de que o pregador ele sabe mais, ele é autoridade, isso foi ensinado, isso foi de alguma maneira. E aí eu principalmente venho na igreja católica e tudo mais, então é quase que inacessível. Então como que eu vou corrigir e falar, presta atenção, talvez você entende? Então eu entendo o que o Mário está dizendo, mas para quem está do lado de cá, às vezes não é simples, então fica o desafio. Que a gente preste mais atenção e que de repente a gente possa dar essa orientação, alguma coisa nesse sentido, mas não é muito fácil não, né? Não é fácil. Não é fácil, é prática. E assim, nem todo mundo tem a característica, né, de fazer isso. Né? Então, todo mundo está receptivo, o Mário está aberto a receber. Sim. Ok, talvez não esteja. Então façam com o Mário. Começa por ele. Vamos treinar. Não, se vocês tiverem qualquer coisa, eu sempre tive muito aberto. E já ouvi bastante coisa boa, coisa ruim.
difícil de ouvir, mas isso faz parte. Né? E normalmente quem se expõe tá sujeito a isso. Né? Mas assim, é uma prática boa. Né? Se você falar, olha, aconteceu assim, você poderia ter feito assim. O que às vezes não dá para esperar é que isso, de fato, o que você está falando e pedindo, de fato aconteça. Porque às vezes você está falando de alguma coisa que foge à característica do pregador. Né? Então, enfim, aí você tem todas essas situações. Né? Mas é bom, é sempre bom. Sempre acrescenta isso. Eu acho que a palavra de Deus é tão poderosa, né? Que tem gente que não tem o Espírito, porque não usa o Espírito e ainda assim a palavra tem poder. ¿En qué sentido, né? A palavra de Deus é tão poderosa que tem gente no mundo que usa ela em diferentes áreas e tem um bom resultado. Mas realmente para nós precisamos do Espírito para que essa palavra dê vida para as pessoas. Então realmente eu falo isso mostrando a importância que deve ter a palavra para a nossa vida. Sim. Porque a vezes simplesmente nos deixamos deixar simplesmente por lo que os outros falam, mas não por lo que nós realmente vivimos através da palavra. E também a palavra deve ser tão importante para nós que o mesmo Jesus, quando Satanás se lhe apresentou, ele rejeitou a Satanás utilizando a palavra. Sim. Não foi usando um poder extraordinário. Realmente aí nós podemos ver a importância que deve ser a palavra para cada um de nós. Exatamente. Tem pessoas que usam princípios bíblicos em contextos, fugiu a palavra, de organizações empresariais. Fugiu a palavra. Corporativo, fugiu a palavra. E funciona, eu acho que foi isso que você quis dizer. Pessoas utilizam princípios bíblicos nas corporações e dá resultado. Se você já leu o livro O Monge Executivo, né? Você é o sermão do monte ali, aplicado num contexto corporativo. Então, funciona. E quando Jesus de fato refutou Satanás fazendo mal interpretação da Bíblia para tentar confundir, e Jesus usou a palavra da maneira correta. E é exatamente isso. Né? Precisamos absorver e buscar viver de acordo com a palavra dele. Algo mais? Não? Se não, muito obrigado pelo tempo, pela paciência de vocês, e vamos orar.